Aleirem Rachalom, graça e paz do nosso Deus. Queridos, mais uma exposição bíblica aqui no canal. Um encontro com a palavra de Deus, onde hoje vamos falar de um assunto no qual pesa, porque não pode dar lugar a achismo e tem uma responsabilidade muito grande, queridos. Nosso tema de hoje é: o inferno existe ou é uma invenção para colocar medo? Esse tema ele já é forte por si só, principalmente porque nós vamos tratar aqui de um assunto que com certeza é tema de muitas dúvidas para muitas pessoas. Eu tenho certeza que você já deve ter parado para imaginar e pensado assim: será que lá é um lugar de tormento eterno? E hoje não falaremos se ele é eterno ou não, mas falaremos se ele existe e qual é o tratamento que é dado, porque muitas pessoas possuem várias interpretações sobre o inferno. Vamos falar disso de forma bem exaustiva. Tenho certeza que hoje eu não vou conseguir exaurir o tema. E outra coisa que eu vou dizer para os amados é que eu não vou conseguir citar todos os versículos que fazem parte, que falam sobre o assunto. Mas irei colocar na descrição desse vídeo. Se você quiser depois, faça um exercício de olhar na Bíblia e ver todos os versículos que compõem esse estudo. E eu quero que você continue comigo, queridos, porque o assunto é sério. E ele precisa ser abordado com muita oração, com muito estudo e com muito temor. Porque aqui muitas pessoas irão olhar, irão se espelhar, irão até mesmo repensar a sua vida. Sem delongas, eu gostaria de tratar aqui do meu texto base que se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 20, versos 10, 12 até o 14. Então, antes de mais nada, vamos ler o que diz esse texto. A palavra diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte." Bom, amados, eu vi que o texto ele é bem extenso e, como eu disse aqui, eu não vou conseguir exaurir o tema, mas eu quero falar hoje com você porque existem classes de pessoas que têm um entendimento sobre o inferno de forma diferente. Por exemplo, nós podemos falar dos judeus. Como é o entendimento dos judeus sobre essa parte? Eu vou falar de pelo menos duas correntes teológicas que têm dentro do cristianismo a ideia de inferno de forma diferente. Eu não vou falar sobre o catolicismo e de outras seitas. Eu vou falar sobre, dentro do cristianismo, teologicamente, duas correntes, pelo menos, que são assim, uma é praticamente majoritária e a outra não é. Mas tem a sua importância e tem a opinião dos judeus. Queridos, vai ser realmente muito proveitoso. Vamos então falar qual é o entendimento dos judeus acerca desse tema. O inferno existe? Bom, eles entendem que o inferno, conforme é dito hoje pelo cristianismo, de fogo, tormento, essa coisa toda, não existe. E sim, o que existe é o Sheol. Eu explicarei mais sobre o Sheol mais à frente, queridos. Mas para os judeus, as pessoas justas e aquelas outras que também não eram, depois da morte,
quando elas passam dessa vida, o destino de todas elas é o Sheol. E lá é um lugar de purificação para o destino final. Fique com esse conceito inicial para que a gente possa falar do Sheol. Em primeiro plano, você já viu que para os judeus não tem nada desse inferno largo de fogo, aquele tormento todo. Tanto os justos como não vão para o mesmo lugar depois que passam dessa vida. Bom, queridos, agora eu vou falar de uma corrente teológica. Essa corrente teológica, queridos, ela entende que o inferno existe. É o primeiro ponto. O inferno existe, no entanto, neste momento, ela se encontra vazia, aguardando o momento certo, para que lá esteja o diabo, os seus anjos, a besta, os anticristos e todos aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus. E vocês sabem que esse momento é exatamente o momento do julgamento. Essa corrente entende isso. Existe sim um inferno. Porém, no momento ela está vazia. Ela está aguardando o momento certo para que lá venham a chegar todas essas pessoas. Em terceiro agora, que eu vou falar de uma outra corrente teológica, e essa aqui, queridos, é exatamente aquela que hoje é majoritária, muitas pessoas acreditam nela, é de que o inferno existe e já tem pessoas que estão nela sendo atormentadas desde o momento que deixaram o mundo. E é claro que eu estou dizendo exatamente daquelas pessoas que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que quiseram viver a sua vida ao seu bel prazer. Bom, queridos, uma vez que falamos dessas três teorias dos judeus, de uma corrente e a segunda, nós precisamos agora diferenciar os termos que, infelizmente, as pessoas confundem dentro da Bíblia. Inclusive, esse estudo que foi feito hoje, ele foi feito com base no hebraico. Foi utilizado aqui, eu não estou com a Bíblia aqui, ela está em outro lugar ali que eu deixei ela quietinha lá de tanto que eu manuseei ela. Eu fiz uso da Bíblia judaica completa. Se você quiser, queridos, adquirir, eu vou deixar um link aqui para você adquirir uma Bíblia desse igual teor, que com certeza vai agregar muito no seu conhecimento. Para eu começar a falar sobre esses termos que muitas pessoas confundem com o inferno, eu quero primeiro convidar você, queridos, se inscreva no canal, compartilhe na sua rede social, vamos evangelizar, queridos. Precisamos chamar para perto aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa, no qual precisa ouvir a palavra de Deus, mas ela não vai a uma igreja ou às vezes não tem tempo. Essa é a oportunidade. Manda o link desse vídeo ou de outro vídeo que seja interessante e envie para que essa pessoa seja abençoada em nome do Senhor. Dito isso, queridos, vamos falar do primeiro termo que é encontrado na Bíblia e que muitos falam que é o inferno. É o Sheol, que na verdade, no Antigo Testamento, essa palavra Sheol, ela é de origem hebraica. Por isso, o estudo foi feito exatamente pegando do original. E ela é usada para se referir à morada dos mortos, ou ao mundo dos mortos. É descrito como um lugar sombrio, profundo e subterrâneo, onde as almas das pessoas falecidas são mantidas como um estado de sombra ou inatividade. Queridos, o Sheol é mencionado na Bíblia, nos livros do Antigo Testamento, como o livro de Ló, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, e assim vai. No contexto hebraico, Sheol não é um lugar de punição ou recompensa. Como eu tinha dito, não é aquilo ali. Quem vai para o Sheol não está indo para este lugar para ser punido, para entrar ali no fogo e ficar ali atormentado. Não, ele está indo para aquele lugar. Por quê? Porque é um local
onde todas as pessoas irão após a morte, com o entendimento dos judeus, como eu já tinha dito. Isso independentemente da sua conduta aqui na terra. Se ele andou conforme as leis, ele vai para o Sheol. Se ele andou totalmente fora dos princípios de Deus, vai para o Sheol. Não há distinção de status de riqueza, posição social, forma como você viveu aqui. Todos irão para o Sheol. E é importante ressaltar, queridos, que na concepção além da vida, isso veio e evoluiu também no pensamento dos judeus. Por isso que eu não falei antes, porque até mesmo aquele julgamento que os judeus tinham também evoluiu conforme o pensamento judaico. Agora, no período intertestamentário, no judaísmo rabínico, as crenças sobre o destino depois da morte se desenvolveram e chegaram agora num conceito onde tem a ressurreição dos mortos, o paraíso e no final o destino. Veja que agora mudou. Em resumo, nós podemos dizer que no Antigo Testamento, Sheol é a palavra hebraica que se refere ao mundo dos mortos, um lugar de sombra e inatividade de todas as pessoas que vão depois da morte. Esse é o pensamento de Sheol. Isso não mudou para os judeus. O que mudou é que agora tem o entendimento dos judeus. Existe o pensamento que depois da morte eles vão para esse mundo dos mortos, mas vai sim existir a ressurreição, paraíso, e para aqueles que não estão segundo os princípios de Deus, inferno. Bom, queridos, agora eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar muito dessa palavra grega, que é o Hades. Essa palavra, queridos, ela é muito citada no Novo Testamento. E, assim como Sheol, no Antigo Testamento, o Hades também é usado para se referir ao mundo dos mortos. No contexto do Novo Testamento, ele já tem uma aplicação mais ampla. E nós vamos falar disso aqui. Já no Novo Testamento, o Hades, ele é um lugar para onde as almas vão após a morte, antes do julgamento final e da ressurreição. Então, vamos recapitular. Sheol, tanto pessoas boas e ruins vão para lá e ficam lá porque para o pensamento dos judeus também há uma purificação, há um estado intermediário de purificação até chegar ao seu destino final. Já aqui no Hades, nós vemos que existem pessoas, almas que vão lá após a morte. Para o quê? Antes do seu julgamento final e a ressurreição. Bom, frequentemente, queridos, ele é associado a uma condição de separação de Deus e a existência de tormento e sofrimento. Muitas pessoas comparam o Hades exatamente a isso. Há um inferno, onde tem a separação de Deus, onde há o tormento e o sofrimento. No entanto, vale ressaltar, queridos, que a descrição do Hades no Novo Testamento não se assemelha à concepção moderna de inferno com fogo e punição eterna. Queridos, o que eu vou dizer aqui hoje, e que está exatamente no texto base, vai abrir a sua mente. Esse termo, ele é tão importante que no final você vai se surpreender. Bom, queridos, fique comigo até o final. Tem vários termos que eu poderia falar aqui hoje, como Tártaro. Eu vou falar de Geena, mas teriam outros. Eu não consigo falar de todos. O tema é muito extenso. No entanto, fique comigo. Ainda falando sobre o Hades, nós temos um exemplo muito claro no Antigo Testamento, que se encontra no livro de Lucas, que fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Nessa parábola, eu vou dizer rapidamente que ali fala exatamente sobre o seio de Abraão e também fala que existia o Hades. Bom, queridos, para que a gente pudesse desenvolver melhor sobre isso, eu vou deixar exatamente para o finalzinho. Vamos falar de Geena, queridos. Geena, é importante destacar que no Novo Testamento também há referências sobre esse termo, Geena, que é uma palavra grega tradicionalmente traduzida como inferno. Geena é apresentada como lugar de castigo eterno,
associada a uma rejeição final e ao julgamento de Deus. Então nós vemos que existem duas palavras gregas, em que uma é o local onde as pessoas estão indo para lá, mas estão indo para o quê? Para aguardar exatamente o seu julgamento final e dependendo da ressurreição. Já nesse aqui não, o Geena, as pessoas estão indo para lá, é também traduzido como inferno, só que a pessoa vai lá para tormento, queridos. Tormento. Bom, como eu disse aqui, eu não podia deixar você sem versículos que pudessem embasar todo esse estudo. Então veja que eu vou falar alguns versículos aqui, você vai anotando ou você vai ali vendo na descrição, porque vai estar tudo na descrição, mas existem versículos que eles denotam muito sobre o significado de cada coisa, como por exemplo, você vai ver o Sheol em Daniel capítulo 12, verso 2, você vai ver o Geena em Ezequiel 32, 30, você vai ver também o Hades, falando em Lucas 16, 23, em Apocalipse 20, 14, Mateus 13, 34 até o 40. Você vai ver também em Lucas 12, 5, em Apocalipse 20, no versículos 12 e 13. Você vai ver também palavras que Jesus utilizou para descrever o inferno em Mateus 25, 30, em Marcos 9, 43 e 44, Mateus 8, versículo 11 e 12, Lucas no seu capítulo 13, verso 28. Queridos, existe também as palavras que falam sobre a segunda morte, que fica em Apocalipse 2:11, Apocalipse 21:8, 20:14. Também tem o estado do homem, em Lucas, no seu capítulo 15, 24. Também tem Colossenses, capítulo 2, verso 13, Efésios 2, verso 1. Fala também, queridos, e eu gostaria de destacar mais um detalhe. Quando é colocado ali a palavra tormento eterno, e lembre-se que eu não vou falar sobre a eternidade, se há ou não, o inferno é eterno e é de tormento. Eu estou falando sobre os significados que existem para chegar à conclusão ao final. Mas veja que a palavra tormento eterno, ela significa kolazin aionion, que pode ser entendido como eterno ao longo da vida ou durável. Mas também nós vemos a palavra vida eterna. E vida eterna, ela também é zoen aionion. Queridos, esse último termo, eterno, ele está nas duas palavras. Mas veja que o kolazin já fala de tormento e já zoen fala de vida. Eu queria deixar isso daí exatamente para que você pudesse ter em sua mente. E eu gostaria que agora você viesse comigo para que nós vamos ler novamente. Veja o que nós vamos ler para que você tenha o pensamento. O inferno existe, queridos? No seu pensamento, eu gostaria que você comentasse nesse vídeo. Você acredita que após essa vida, o que virá? É um momento onde você vai estar num sono profundo? É um momento onde de fato pessoas estarão indo para o inferno? É um momento onde as pessoas estarão num lugar de aguardo, um lugar intermediário, para que futuramente ela possa ir para o inferno? Porque no momento ele não está nem habitado? Qual é a sua opinião, queridos? Fale conosco, coloque seu comentário, nós estaremos aqui exatamente para ouvir o que você pensa. Mas veja que o nosso texto base ele vai dizer. Nós lemos Apocalipse no seu capítulo 20, lemos aqui vários versículos até chegar ao 14. E veja que ele fala sobre o adversário, o diabo, que é lançado no lago de fogo e enxofre. É claro, evidentemente, fazendo menção ao Antigo Testamento, na mesma forma em que a cidade onde estava Ló foi destruída com fogo e enxofre. E aqui está dizendo isso. Vale ressaltar, queridos, que quando nós falamos fogo, parece ser exatamente esse fogo no qual nós vemos hoje no nosso mundo. Mas veja que o adversário ele é espírito.
Então, como que o fogo o atingiria? Bom, fica aí para você imaginar. Será que nós estamos falando de uma metáfora? Será que nós estamos falando aqui de uma forma de linguagem diferenciada? Para poder dizer que, na verdade, lá, assim como aconteceu na cidade de Ló, acontecerá com o adversário, com a besta, o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bom, queridos, aqui fica uma palavra muito forte, porque existe aqui uma equiparação ou até mesmo uma semelhança para dizer como vai acontecer com o adversário. E também fala que há um tempo, vai ser eterno isso. Bom, mas aí continua, fala que ele vê grandes e pequenos que estavam diante de Deus e fala sobre o livro, tanto o livro da vida como um outro livro, e ambos estão abertos e as pessoas são julgadas segundo o que estava escrito naqueles livros. Queridos, e segundo as obras. Veja que é interessante porque ele fala assim, e o mar deu seus mortos, que nele havia, e diz que a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. Nós estamos falando no momento do julgamento, queridos. Nós estamos falando no momento em que as pessoas serão julgadas. E aqui está dizendo que tanto o mar como o inferno deram os seus mortos. Eles entregaram os mortos que nele estavam e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, segundo esse relato de Apocalipse, parece-nos que aquela teoria que fala que o inferno já está sendo habitado faz sentido. Então eu gostaria que você ficasse aqui e entendesse porque aqui diz algo muito interessante. Todos, parece-nos, porque quando fala que foram julgados cada um segundo as suas obras, o julgamento aqui segundo as suas obras não quer dizer que todos que foram ali julgados, eles foram condenados. Aqui não tem essa interpretação. Então aí fica um outro alerta. Será que na verdade, quando a gente está falando realmente do Hades, quando a gente está falando nesse local, será que não são como Sheol? Todos estão indo, mas uns vão ficar ali exatamente aguardando para que no momento certo o inferno, como é dito aqui, faça o quê? Ele devolva. Ó, tá aqui, ó, os mortos. Aqui não está falando que ele está dando os condenados. Ele está devolvendo os condenados. Ele está dizendo que ele está devolvendo os mortos que nele haviam. E ali, o que vai acontecer? Vão ser julgados cada um segundo as suas obras. Se não há essa suposição ou até mesmo essa afirmação de que aqueles que estavam no inferno eram os condenados e que estariam somente vindo para serem julgados e irem para o seu destino final, então aí fica uma interrogação para a gente colocar mais um pouquinho. Então será que nesse momento nós estamos falando como era o entendimento dos judeus? Ou nós estamos falando como é o entendimento de hoje, de que toda pessoa que partindo dessa vida vai ao inferno, ao Hades, e nesse momento que ele está indo para esse local, para antes do seu julgamento final, ele está indo para a condenação. E esse é um lugar de tormento, porque aqui, se você lê em Apocalipse 20, exatamente como a gente está falando aqui, você não está vendo a correlação de inferno com tormento. Você não está vendo aqui a correlação de inferno com o lago de fogo, porque são coisas distintas, amados. Distintas. Lago de fogo, Geena, inferno, Hades. Será que você consegue fazer aqui um quebra-cabeça para juntar? Eu tenho certeza que esse tema ele trouxe muitos apontamentos à sua mente. Espero ter conseguido te ajudar de alguma forma,
tendo em vista que o assunto é muito extenso, grande demais. Eu até pensei em fazer ele em 2 partes, mas achei melhor concentrar todo em um. E espero que o Senhor lhe abençoe. Espero que você estude a Bíblia. Não deixe de olhar a descrição desse vídeo, não deixe de compartilhar e também não deixe de estudar, queridos. É muito interessante. Primeiro, porque muitas pessoas já sofrem só pelo pensamento de que podem ir para o inferno. Sem mesmo ter o entendimento de, primeiro, ele existe, fato, mas ele é realmente o local onde todos estarão indo para ele, para o sofrimento? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.